Bom dia, galera, tudo bem? Então, antes da gente começar nosso assunto de proporções, a gente vai conversar mais um pouquinho ainda sobre razões, e tem algumas razões que têm nomes especiais. Por exemplo, porcentagem. A gente acabou de ver também já nos exercícios que a gente está fazendo, né? Sobre a porcentagem, onde eu falo para vocês que vocês devem dividir o número pelo outro, de acordo com o que o exercício pede para a gente, e multiplicar por 100, certo? Então, porcentagem também é uma razão. Tudo, né, pessoal, que eu posso transformar em forma de fração é uma razão. Então, por exemplo, aqui, ó, 8% é a mesma coisa que 8%. Por isso que na porcentagem ele fala assim, ó, é qualquer razão, ou seja, uma divisão, fração do número x por 100. Então é isso que ele quis dizer. Em cima é o número, embaixo o 100. Se eu falar em porcentagem, né? Quando aparecer esse símbolo aqui, a gente já sabe que o 100 é o nosso denominador. Densidade demográfica. A razão entre a quantidade de habitantes de uma região e a área dessa região é chamada de densidade demográfica. Vejam esse exemplo aqui, galera. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2016, a população estimada do município de Curitiba, no Paraná, era de 18.939.997, em uma área de 435.036 km². Vamos determinar a densidade demográfica do município. Então, pessoal, como ele diz aqui, ó, é a quantidade de habitantes para a área da nossa região. Então, o número de habitantes que a gente vai ter aqui, ó, vai ser 1.893.997. Então, esse é o número que a gente vai pôr como se ele fosse o nosso numerador da nossa fração. E o denominador da nossa fração vai ser o 435.036 km². E a gente faz essa divisão aqui. Vocês em casa, pessoal, podem utilizar a calculadora para fazer esses cálculos, pois às vezes os números são grandes, né? E a gente não vai ficar fazendo uma divisão desse tamanho. Então vocês podem usar aí o auxílio da calculadora de vocês, beleza? Então, né, por enquanto essas duas que eu tenho para falar para vocês. Já vou arrumar aqui de novo, já venho com mais algumas. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre uma razão que é bem usada, né? No dia a dia da gente, que é a velocidade média. Você sempre escuta, ele fez uma velocidade média de tanto, a velocidade média disso é tanto. Então, a velocidade média nada mais é do que a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Tá? Então, quando eu monto essa fração, vamos dizer que o antecedente, que é o nosso numerador, é a distância, e o consequente, que é o nosso denominador, é o tempo gasto, fazendo essa razão a gente tem a velocidade média. As unidades mais usual é quilômetros por hora ou metros por segundo. É essa que a gente vê na maior parte do nosso tempo. Vamos ver um exemplo para isso. Pedro decidiu fazer uma viagem de carro. No primeiro dia de viagem, ele percorreu 180 quilômetros em 3 horas. Para descobrir essa velocidade média, ele pegou lá o tempo, a distância percorrida sobre o tempo gasto. Então, 180 divididos por 3 dá 60. Como ele falou quilômetros e horas, a nossa resposta, então, tem que aparecer ali a unidade de medidas, quilômetros por hora. Beleza? Então, agora um pouquinho sobre escala. Escala, né, pessoal? A gente sabe que a gente vê aonde muito. Vem em construção, no mapa. Né? Escala nada mais é do que o quê? Eu conseguir representar alguma coisa muito grande, né, de uma maneira um pouquinho menor, desde que ela não perca as suas proporções. Por exemplo, essa planta dessa casa aqui, ó. Ele está dizendo que a escala é 1 para 100. Então, vamos dizer assim, que a cada 1 centímetros que você medir nessa planta,
ela mede 100 centímetros na realidade, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, eu tenho 9 centímetros de lado. Se eu quero saber o tamanho original disso, basta eu multiplicar o 9 por 100. Então, essa parede estaria com 900 centímetros ou 9 metros, né? Porque a gente sabe que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, depende aí, vocês podem fazer a conversão se quiserem, ou como exercício só pediu para a gente deixar a forma da escala mesmo, não precisa fazer transformação, vai dependendo do que o exercício está pedindo. Então, seria 9 vezes 100, 900 centímetros. Eu quero saber essa outra parede aqui embaixo, ó, 7,5 centímetros, no desenho diminuído. Agora eu quero saber esse desenho aumentado, né, na realidade. Vai ficar com 750 centímetros, ou, se eu quiser fazer a transformação aqui, 7,5 metros. Beleza, galera? Então a escala é bem simples. Basta você olhar para a escala, pegar o valor que você quer e fazer uma multiplicação. Tudo bem? Ou pode ser feito pela divisão também, caso eu queira fazer a redução do meu desenho. Tipo, pegar um desenho maior ou algum objeto maior e reduzir ele de tamanho. Mais uma razão especial agora, pessoal, é sobre a densidade de um corpo. Então, a densidade de um corpo é a razão entre a massa do corpo e o volume que ele ocupa no espaço. Por exemplo, para realizar um experimento com mercúrio líquido, um cientista precisava determinar a densidade desse metal a uma certa temperatura. Para isso, ele separou 40,5 gramas de metal e verificou que o volume ocupado era de 3 centímetros cúbicos. Então, para calcular essa densidade do mercúrio líquido, podemos fazer o seguinte: ele pegou a massa do corpo, que é o peso no caso, né? Quando a gente fala em massa, é o peso, que era 40,5 gramas. E montou a fração como 40,5 divididos por 3. E esse 3 é o volume que ele ocupa. Lembrando que volume, pessoal, sempre vai ser cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Basta ele fazer a divisão aqui, ó, e ele encontrou 13,5 gramas por centímetro cúbico. Então, vejam, pessoal, que todas as razões que eu estou fazendo, quilômetro por hora, que era lá na velocidade média, agora aqui era gramas e volume. Então, a massa e o volume também aparece como unidade de medida no final da nossa resposta. E aqui também, novamente, vocês podem utilizar o auxílio da calculadora dependendo do valor que for pedido, né? Se for um número muito grande, não precisa ficar perdendo tempo fazendo cálculos. Pode usar o auxílio da calculadora. Essa matéria aqui, o intuito dela é que vocês saibam como utilizar, certo? O que é uma razão? Quem que vai no denominador? Quem vai no numerador? O que é o antecedente? O que é o consequente? Como que eu posso falar, fazer a leitura, tipo desse daqui? 40,5 está para 3, ou razão de 40,5 para 3. É mais essa ideia que eu preciso que vocês tenham, que é a forma de leitura, que às vezes os exercícios trazem dessa forma, eles trazem com uma leitura um pouquinho mais específica no nosso exercício. Se a gente não souber esses termos, a gente às vezes não consegue resolver um exercício. Então, pessoal, vou deixar uma listinha agora de exercícios para vocês resolverem e até a nossa próxima aula. Valeu!